Bom, primeiro, a ecologia é uma metáfora, né? Isso veio da programação neurolinguística, né? Um termo metafórico, pelo seguinte, Aurélio, quando a gente trata de ecologia, tudo na nossa vida deveria ser uma coisa natural da gente conseguir, sabe? E por que natural? Uma árvore é apenas uma árvore, ela não pede para ser árvore, ela simplesmente cresce como árvore, dá frutos com a árvore, sabe? E ela simplesmente é aquilo que ela é. Na nossa essência, Aurélio, a gente deveria ser assim também, né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, vamos supor assim. Então, por que você não conseguiu ainda? Sendo que esse objetivo deveria ser ecológico, deveria simplesmente, quando você quer uma coisa, você simplesmente vai lá e tem aquela coisa, né? Então, a ecologia, ela se refere a essa natureza, toda a natureza. Um gato é apenas um gato, nós somos apenas humanos, um cachorro é um cachorro. Tudo que se refere à ecologia no mundo da PNL, ela tem a ver com a nossa essência, de conseguir tudo aquilo que a gente deseja. Então, se a gente não conseguiu, a gente diz assim, ó, é porque aquilo não estava ecológico ainda. E a Mas gente eu sei vai que precisar... existe alguns macetes, alguns segredinhos para tornar as coisas ecológicas e tornar a nossa vida mais feliz, não é mesmo? É isso aí. A grande questão é, se nós, por essência, a gente pode conseguir tudo aquilo que a gente desejar, então o que está mudando? O que faz uma pessoa conseguir para uma pessoa não conseguir? Isso a gente trata da seguinte forma: a gente diz que se a pessoa não conseguiu, Aurélio, é porque ela tinha alguns conflitos nessa jornada que por enquanto ela não resolveu. Então vamos pensar assim, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Em qualquer projeto da nossa vida, seja emagrecer, seja conquistar músculo, beleza, nós estamos aqui e nós queremos chegar aqui. Qual é a diferença que tem nesses dois aqui? Uma jornada. Dentro dessa jornada, Aurélio, às vezes tem alguns obstáculos, que eles são normais que aconteçam. É normal. Então, por exemplo, no meio do caminho eu percebi que, por exemplo, meu tênis não estava legal. Pronto, surgiu um conflito ecológico. No meio da jornada eu descobri que, por exemplo, eu precisava que meu marido me desse um apoio e de repente eu não tinha esse apoio. Pronto, descobri um conflito ecológico. Ou seja, todo conflito ecológico é tudo aquilo que está te impedindo de chegar lá. Que se você resolver e tornar esse processo ecológico, é inevitável que você chegue lá. E isso é fundamental entender, Aurelião. Que bacana, Ed. Isso é tão legal, mas tão legal, Ed, porque eu aprendi com você o que era ecologia e como fazer isso ser adaptado. E Uhum. quando eu fui criar esse canal no YouTube, sem querer querendo, né? Eu acabei fazendo ele de maneira ecológica, assim, né? Porque esse canal, ele faz bem para as pessoas que estão assistindo, que é o primeiro conceito geral, né? Ele faz bem para as pessoas que estão assistindo. Ele faz bem para minha família e faz bem para mim também, porque eu me sinto bem. Principalmente quando eu leio os comentários de todo mundo que tá lá, né? E faz tudo isso funcionar. Quando eu aprendi com você o que é uma atividade ecológica, eu passei a entender, né? E para as pessoas entenderem o que é ecológico, seria interessante dar algum exemplo de alguma coisa que não é ecológica, Ed. O que você poderia dar de exemplo de alguma coisa que não é ecológica? Legal, então vamos lá. Quer ver? Eu vou dar um exemplo super prático, Aurélio. Uma vez eu estava trabalhando, né, com um rapaz e ele queria emagrecer. E eu trabalhando com ele e ele se dedicando, e ele estava fazendo tudo certinho, Aurélio. Sabe, ele comia certinho, ele treinava e tal, e ele treinando, 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 eu era o personal dele. E Aurélio, ele não emagrecia, não emagrecia, não emagrecia. Na real, assim, ó, ele ia emagrecendo, mas num ritmo muito devagar, sabe, muito lento. Eu falei, cara, tem algum conflito ecológico que está segurando ele e não deixando ele emagrecer, porque ele estava fazendo certo. Eu comecei a investigar, né? A relação dele com ele com o outro, ele com o sistema, que daqui a pouquinho nós vamos abordar esse assunto, né? Os tipos de conflitos que podem surgir no meio do caminho, de uma jornada. E ele nada, e nada, e nada, e eu sabia. Falei, cara, tem algum conflito que nem ele sabe. E eu, como um profissional, falei assim, eu preciso descobrir. Olha a palavra, descobrir, tirar a coberta. Tem um conflito aí que ninguém sabe, mas tá impedindo esse cara de emagrecer. Um dia ele andando na esteira, Aurélio, olha a situação, ele andando na esteira, olha o comentário que ele me faz. Ele chega, Ed, eu sei que a gente tá trabalhando duro aí para emagrecer e tal. A única coisa que eu preciso resolver, cara, que eu ainda não resolvi, eu não sei como é que eu vou fazer com as minhas roupas, porque quando eu emagrecer eu não vou ter roupa para colocar. O que era?
se ele emagrecesse, como é que ele ia trabalhar? Só que ele me falou isso 6 meses depois. Aurélio, eu dava pulo de alegria. Porque eu falei assim, porra, conseguimos um conflito. Eu consegui encontrar uma coisa que estava Aham. impedindo ele. Como que se resolve o conflito? Negociando. Como que resolve esse problema? Cheguei para ele e falei assim, cara, meu Deus, tá aí uma resposta. O que você pode fazer? Eu não sei se isso vai ser a solução para o teu emagrecimento, mas vamos resolver esse conflito. Se aparecer mais, a gente vai resolvendo. Ele foi lá, pô, o que você consegue? Não, eu preciso ir numa costureira, mandou 3 camisas diminuir, calça para trabalhar, terno, gravata, bermuda para treinar, camiseta para treinar. Ou seja, ele não tinha dinheiro suficiente para comprar um armário inteiro novo, Aurélio. Aham. Mas ele tinha grana suficiente para mandar reformar as roupas dele. Sim. Aurélio, eu perguntei, quando que você pode? Cara, amanhã eu vou lá na minha costureira, que minha mãe conhece. Ele foi lá, levou as roupas, uma semana depois estava pronto. Depois de uma semana, o peso dele fez assim, ó, pro chão. Sim, tinha um conflito ecológico ali que foi trabalhado, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo, Ed, de uma aluna minha que quando eu perguntei para ela, eu fui investigar o que estava acontecendo, né? Porque Uhum, ela falou que ela já tinha tentado emagrecer várias vezes, até conseguia emagrecer, mas logo voltava a engordar. Você conhece uhum. alguém assim? Você que está assistindo aí, você conhece alguém que começa a emagrecer e logo começa a engordar de novo? Eu acho que você já ouviu falar de alguém assim, né? É raro, né, É Aurélio? É é raro, raro, é bem raro, raro. bem raro. Mas vai que A- alguém viu, né? Acontece. Daí eu perguntei pra ela assim, eu falei assim, se você emagrecer, você vai se sentir bem? Ela falou, pô, claro que eu vou me sentir bem, né? E eu perguntei pra ela, mas aí assim, quando você emagrecer, a tua família vai ficar bem? Ela ficou em silêncio, assim, olhou pra mim, falou assim, Aurélio, meu marido é meio ciumento. Quando eu emagreço, eu começo a usar roupa mais curta, mais justinha, e ele fica louco de ciúme e brabo. E daí ele começa a trazer pizza, bolo aqui para casa, refrigerante e tal, me levar para jantar toda hora. Daí eu engordo tudo de novo. E daí assim Conflito. a gente encontrou que existe um conflito, né? Um conflito. Mas agora, Ed, a gente soltou essa aqui, né? As pessoas estão pensando assim, ah, mas o que que faz com uma pessoa dessa? Ela se separa? O que que faz? E ele disse, tem algum conselho que poderia dar nessa situação? Então, a primeira coisa importante é entender, claro, os tipos de conflitos, né? Que Uhum, você já abriu o jogo, né? Porque você também é um super expert, né? Espertinho. Existem conflitos que tem a pessoa, ela com ela mesma. Às uhum, vezes o conflito não é ela. Às vezes o conflito é com alguém próximo a ela. uhum, Entendeu? Então, que nem ali no caso, tem problema para você? Não. Porra, eu fico bonita, eu me sinto mais atrativa, sabe? E, inclusive, ela, muitas vezes, Aurélio, se a gente perguntar para essas mulheres que têm os maridos, ou o marido que tem a mulher ciumenta, alguma coisa assim, pergunta para elas, para que você vai emagrecer? Porra, para ser mais legal para o meu marido. Ela faz isso para o marido. Só que o problema é que o marido não entende isso. Aí tem um conflito, não é ela com ela. Por ela, tá tudo resolvido. Eu me sinto super bem, mais disposta, minha saúde tá boa, sabe? Me sinto mais atrativa, eu me sinto, sabe, mais bonita. Eu faço tudo, inclusive, para o meu marido. Só que daí o problema é o marido. Então, assim, uhum, ó, todo conflito, Aurélio, e agora vem a resposta da pergunta que você me fez, todo conflito ele tem que ser negociado. E às uhum, vezes o que as pessoas fazem para não negociar é desistir do processo. Então, por exemplo, a mulher vai lá, porra, mas eu vou arrumar encrenca com o marido, que nem o caso que você falou, né? O marido foi lá, levou pizza, não sei o que, blá, blá, blá. Por que ela comeu? Por que ela comeu a pizza? Não, uhum. mas o marido levou. Ué, mas o marido entroxou na tua goela um monte de pizza? Sim, Ele te obrigou a comer? Por que você comeu? Muitas vezes é pela falta, às vezes, de coragem, Aurélio, de colocar sim, cartas na mesa. Fala assim: olha, meu filho, é o seguinte, eu fico linda para você, eu te amo, sabe? Eu quero uhum, deixar você seguro, eu quero que você saiba que tudo que eu estou fazendo é para minha saúde. uhum, Porque por mais que eu saiba que você tem ciúme de mim, toda vez que eu engordo, eu corro risco de perder minha vida. Eu corro risco de uhum. ficar doente. Então, vamos colocar as cartas na mesa e vamos resolver isso aí. Porque gorda eu não vou ficar mais. Sim, sim. E Então, às vezes, tem formas também dela deixar ele mais seguro também, né? aí é isso aí.
Entendeu? Porque às vezes ela vai, que nem você, o exemplo que você deu, né, Aurélio? A mulher vai lá, começa a emagrecer, começa a ficar toda bonita. Eu entendo. A mulher, ela, pô, ela tem isso, né? Tipo, Uhum. pô, ela coloca uma roupa mais justa, ela quer aparecer, olha como eu sou linda e tal. Pronto, arrumou um problema com o marido. Tipo, será que ela não poderia, por exemplo, fazer alguns comentários pro marido? Fala assim: nossa, meu amor, hoje eu tô colocando essa saia, nossa, eu tô me sentindo tão linda para você. Uhum. Eu quero que Sim, você se tenta. orgulhe de mim. Isso, isso. Essa minha aluna, ela falou que quando ela tava tão brava que o marido não elogiava ela, sabe? Daí Uhum, ela teve uma ideia genial. Ela chegou pro marido dela e falou: Você não me elogia? E o cara ficou quieto, mas assim, é porque ele tinha uma trava, ou porque uhum, ele não tinha o hábito de elogiar, ou porque não foi educado para isso, né? Ele não uhum. elogiava. E daí ela teve uma ideia genial. Ela falou para ele assim: Pô, todo mundo na academia me elogia. Todos os caras da academia me elogiam. Só você que não. Nossa, vai deixar ele bem seguro, né? Ele vai adorar que ela vá na academia, né? Então não é nada Sim, ruim que não possa ficar pior ainda. e é por aí, entendeu? Então, assim, os dois lados. Agora, Aurélio, para as pessoas que estão entendendo agora, que estão assistindo a gente, que elas estão entendendo que esses conflitos eles existem. É uma questão estratégica de como negociar, porque às vezes falta coragem. Às vezes, Aurélio, não é coragem, às vezes falta habilidade para negociar, entendeu? Que nem ali no exemplo que você acabou de dar. Isso é uma estratégia boa para deixar o marido seguro? Um cara que já é Uh-uh, ciumento? uh-uh. Não é. Aí causa mais problema. Ele diz: meu marido é ciumento. Porra, mas quem que não seria? Você entendeu? Aí, pô, qualquer um que estivesse nessa Sim. pele se sentiria inseguro. Os conflitos. A primeira etapa é descobrir quais são os conflitos. Segunda Sim. etapa é negociar esses conflitos. Como que eu vou negociar isso aí? Vou dar um outro exemplo. Eu queria fazer uma viagem, minha esposa não queria. Surgiu um conflito. Eu queria uma coisa Uhum, e ela não queria. uhum, Só que, claro, eu e ela, né? Nós somos profissionais da comunicação, sentamos, jogamos as cartas na mesa. Falamos assim, meu amor, é o seguinte, eu quero ir por causa disso, 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 disso. Eu ficaria aqui por causa disso, disso, disso. Eu quero que você exponha seu ponto de vista. Ó, eu ficaria aqui por causa disso, 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 e eu só iria para lá sobre essas circunstâncias. Então, agora que nós temos os dois lados da moeda, vamos uhum. negociar. E nós vamos encontrar um limite, ó. Aqui está o meu limite, aqui está ela. Aqui só eu sou beneficiado e aqui só ela é beneficiada. Você concorda comigo, Aurélio, que aqui no meio existe infinitas possibilidades? Aham. Eu vou ter que ceder um pouquinho? É provável. Ela vai ter que ceder um pouquinho? É provável. Uhum. Mas como adultos, a gente vai e negocia, entendeu? Sim.